Capítulo 9. Se as crianças vivenciam a tolerância, aprendem a ser pacientes. Paciência requer tolerância. Por tolerância, entende-se aceitar de fato o que está acontecendo, não apenas aguentar. Quando aceitamos o que não podemos mudar e decidimos tirar o melhor proveito possível de uma situação, em vez de ranger os dentes e reclamar, em geral, nos espantamos com os resultados. Uma atitude positiva não só torna suportável lidar com as situações difíceis, como na realidade tem o poder de modificar seu desenlace. Poucos dias antes de começar a 7ª série, Keisha quebrou a perna. Quando todas as outras crianças se reencontraram depois das férias de verão, ela permaneceu estirada no sofá com a perna engessada. Keisha podia escolher a maneira de lidar com as circunstâncias. Tinha todo o direito de ficar aborrecida, solitária e impaciente. Por outro lado, podia aceitar o que acontecera e reagir criativamente à situação. Com o auxílio de sua mãe, resolveu dar uma festa para reunir assinaturas no gesso de sua perna. Algumas das amigas mais próximas foram visitá-la depois da escola, para comer bolo de chocolate, tomar refresco e contar as novidades. Ao assumir uma situação desagradável sem deixar que tomasse conta dela, a menina pôde transformá-la em uma ocasião memorável para ela e para as amigas. As muitas formas de esperar. Esperar pacientemente não é fácil, nem para os adultos. Desenvolvemos a virtude da paciência ou, no mínimo, aprendemos a esconder nossa impaciência porque sabemos que é socialmente inaceitável agir de outro modo. Para as crianças pequenas, esperar é muito difícil. Elas ainda não ligaram para o que os outros pensam e, assim, demonstram sua impaciência sem o menor embaraço. Além do mais, sua compreensão limitada do tempo não permite cálculo em quanto tempo de esperar por alguma coisa. Falta muito? Vamos embora? Já estamos chegando? Quando é que vai estar na hora? Essas perguntas revelam como é complicado para as crianças não apenas esperar, como entender todo o processo de passagem do tempo. A vida cotidiana proporciona inúmeras oportunidades para ensinarmos aos nossos filhos como esperar com paciência. Estou com fome, reclama a criança. Enquanto preparamos sua comida, podemos explicar a ela que a massa precisa assar, que os legumes têm de ser cortados e que a laranja precisa ser descascada antes de comer. Quando as crianças manifestam sua impaciência, nós as escutamos e deixamos que percebam que compreendemos como é aborrecido esperar. Mas explicamos que algumas coisas levam tempo e temos de aprender a ser pacientes, enquanto as providências necessárias estão sendo tomadas. As filas dos supermercados ou as longas viagens de carro são situações exasperantes para as crianças. São ocasiões, porém, que proporcionam preciosas lições de saber esperar. Podemos mostrar aos nossos filhos maneiras de fazer o tempo passar de modo agradável. A fila pode ser uma oportunidade de conversar sobre a escola, ou uma atividade recente sobre a qual ainda não teve tempo de falar. Viagens de carro tornam-se mais gostosas quando levamos jogos ou inventamos brincadeiras para distraí-los durante o percurso. Todas as crianças pequenas conseguem fazer o tempo passar mais alegremente quando tem algo interessante com que se ocupar. Por exemplo, contar todos os caminhões, os carros vermelhos ou as casas brancas que virem no caminho. Não é apenas a espera aborrecida que é difícil para as crianças. Esperar pelas coisas boas também é um sacrifício. As férias, por exemplo, são um grande acontecimento pelos quais elas esperam ansiosamente e demoram como nunca para chegar. Essa expectativa, porém, pode ser utilizada para lhes ensinarmos uma porção de coisas sobre a passagem do tempo e o significado de um dia, uma semana, um mês. Assim, o período de espera será aproveitado com gosto e lucro. Estudar o calendário fará com que comecem a descobrir como o tempo é representado graficamente e dará a elas uma percepção rudimentar da extensão relativa da unidade de tempo. As crianças em idade pré-escolar gostarão muito de fazer o seu próprio calendário, usando adesivos para marcar os dias especiais que mais esperam. À medida que as datas se aproximarem, poderão se entreter com atividades que contribuam para o brilho do acontecimento, quando este, afinal, chegar.
Criar enfeites para o Natal, preparar guloseimas para as festas caipiras ou presentes para o aniversário de alguém muito querido. Esperando com boa educação e serenidade. Se perdermos facilmente a cabeça com os pequenos transtornos e contratempos da vida todos os dias, vai ser uma tarefa dura ensinar nossos filhos a serem pacientes. A maioria dos adultos é capaz de tolerar situações irritantes com alguma compostura. Embora nem sempre seja possível, esses desafios diários precisam ser enfrentados com serenidade e boas maneiras, como um bom exemplo para os pequenos. A caminho de casa, Eric, de 10 anos, e seu pai acabaram presos em um engarrafamento. Os carros mal saem do lugar e, é claro, alguns motoristas mudam de pista, forçando a passagem para tentar avançar. Por que não corta por ali, papai? Aquela fila está andando mais depressa, Eric insiste com o pai. Não adianta muito mudar de pista, diz ele. É assim que acontecem tantos acidentes. Ninguém vai chegar a lugar nenhum desse jeito. E o melhor fazer é relaxar. Ele está mostrando ao filho como aceitar uma situação aborrecida com serenidade. Faz mais do que apenas ficar calmo. Também explica o processo de raciocínio que o ajuda a esperar com paciência, quando não há nada que possa fazer para mudar uma situação. Evidentemente, isso é muito melhor do que reclamar, demonstrar frustração ou gritar com os outros motoristas. Existem certas ocasiões em nossas vidas em que custa mais ser paciente. Quando estamos esperando o nascimento de um bebê, quando um membro da família está sendo operado, ou aguardamos uma resposta sobre um novo emprego. São acontecimentos potencialmente modificadores que podem perturbar tanto os pais quanto as crianças. Mas também são a parte normal da vida. E a maneira como reagimos a eles vai ensinar a nossos filhos como se portarem em situações estressantes. Saber como se acalmar e se aquietar quando tudo à nossa volta parece um caos é uma dádiva que podemos transmitir a nossos filhos. Mesmo nos momentos de crise, é possível utilizar o tempo de espera para nos concentrarmos e reunirmos forças para enfrentar o que vier. Um breve e silencioso recolhimento pode ser praticado em quase todos os lugares. Feche os olhos, se puder, e respire fundo e devagar umas poucas vezes. Uma para a vitalidade, uma para a energia, uma para o bem-estar e uma para a tranquilidade. Esse exercício é simples e capaz de realizar maravilhas para recuperar as forças interiores quando elas são de fato necessárias e servem de apoio para o período de espera. Quando estamos vivendo um momento de tensão, um outro truque que proporciona alívio é perguntar: o que essa situação exige? O que posso acrescentar a ela? Como tornar a espera mais fácil? Muitas vezes, isso permite que desviemos o foco da nossa atenção das preocupações para uma ação concreta, que nos manterá ocupado e pode ajudar quem está junto conosco. Uma mulher que conheço resolveu lavar todas as vidraças de sua casa enquanto esperava o telefone do médico que daria o resultado de uma biópsia. A atividade tirou o problema da minha cabeça e ainda por cima ganhei janelas reluzentes que deixaram o sol entrar melhor, alegrando a casa inteira, contou ela. De vez em quando, se permitirmos, nossos filhos é que nos mostram o caminho. Uma jovem mãe lembrou que, certa ocasião, foi sua filha de 5 anos que a acalmou. Eu estava morrendo de aflição por causa do bebê, que queimava de febre. Molly abraçou-me e disse: "Não se preocupe, mamãe, Johnny vai ficar melhor." Ela me fez manter o controle e não entrar em pânico, pois sabia que tinha de ser forte por causa dela e do bebê. Aprendendo paciência com a mãe natureza. Uma das melhores maneiras de ensinar crianças pequenas a compreender a passagem do tempo é cuidar das plantas. Regar uma plantinha, ver cada broto aparecer, faz a criança perceber de modo concreto as fases do tempo e seu sentido. O surgimento de uma coisa viva no mundo torna-se um acontecimento excitante e mostra que crescer leva tempo e que a natureza não pode ser apressada. A turma da primeira série de Tony está cultivando tomateiros na escola. Toda semana ele faz quase um relatório para sua mãe sobre a altura em que estão as plantas e de quem é a vez de molhá-las. Um dia, Tommy conta entusiasmado: "As plantas estão tão grandes que tivemos que pôr estacas para que elas não caiam." "Quanto acha que vai dar tomates?" pergunta ela. Tommy fica desconcertado com a pergunta, já que até então seu interesse tem sido em ver as plantas crescerem. "Quando estiverem prontas, acho", ele responde.
Quase instantaneamente, a mãe se dá conta de que deixou passar a parte mais importante da lição. Tommy está animado com o amadurecimento gradual das plantas e vem observando pequenas mudanças ocorridas durante o processo. Sabe que os tomates nascerão na hora certa, mas não é esse o seu objetivo. Está apreciando o ciclo da vida da planta. Acho maravilhoso você estar aprendendo tudo sobre a maneira como as plantas crescem, ela emenda. Não é incrível vê-las mudarem de um dia para o outro? Tommy olha para a mãe e sorri, agora contente ao ver que ela, afinal de contas, compreendeu. Valorizando as nossas diferenças. Utilizamos frequentemente a palavra tolerância no contexto das discussões das diferenças raciais, religiosas ou culturais. Nossa tolerância ou intolerância em relação à diversidade humana revela-se no modo como tratamos as pessoas que são diferentes de nós. Isso se reflete tanto na maneira como interagimos diretamente com elas, quanto no que dizemos sobre elas quando não estão presentes. As crianças percebem até as mais sutis insinuações e, apesar de nem sempre compreender o que nossas palavras implicam, adotam nossas atitudes e imitam o nosso comportamento. O novo professor da quinta série é negro e a mãe de Michel parece ter mais perguntas a fazer ao filho do que de costume. O que acha do novo professor? Pergunta ela. Que livros ele recomendou? Ele trata melhor alguns alunos do que outros? Michel não entende porque sua mãe faz perguntas com tanta insistência, mas tenta descrever o professor da maneira que pode. Ele deixa a gente enfeitar o quadro de aviso do jeito que quisermos e vai conosco para o pátio na hora do recreio, explica o garoto. Isso não parece deixar a mãe satisfeita, e ela prossegue. Você acha que ele é bom professor? Será que vale a pena tentar mudar você para outra turma? Agora o menino fica confuso. A princípio ele gostava do novo professor, mas já não tem tanta certeza. No dia seguinte, entra em classe com uma atitude ligeiramente diferente. Talvez o professor dê preferência mesmo a certos alunos da turma. Com certeza, Michel não está entre eles. Vai ter de pensar melhor no assunto. Caso perguntássemos à mãe de Michel se ela se considera uma pessoa tolerante a outras raças, ela provavelmente responderia: é claro que sim. Contudo, está transmitindo uma outra mensagem a seu filho. Nossas crianças estão crescendo em um mundo em que conviver com novos vizinhos globais e partilhar o mesmo ambiente, a mesma atividade comercial e o mesmo destino planetário serão fatos inevitáveis. Nossos filhos têm de se sentir à vontade com pessoas de diferentes cores, culturas, capacidades e crenças. Ao oferecer um modelo de aceitação e tolerância, nós lhes ensinamos não apenas a respeitar, como também a dar valor e até apreciar as diferenças entre as pessoas, em vez de desconfiar delas. Harmonia familiar. A família proporciona à criança sua primeira experiência de viver e trabalhar com outras pessoas em comunidade. Mesmo dentro da família, existem inúmeras diferenças individuais. O que agrada a uma pessoa pode incomodar a outra. Desenvolver o respeito mútuo e aprender a aceitar, até mesmo a apreciar as nossas diferenças, leva um bocado de tempo e requer muita paciência. Ao aceitar essas diferenças, porém, e aprender a funcionar com o grupo, descobrimos o lado prazeroso de fazer parte de uma família. O nível de paciência necessário para ser um bom pai ou uma boa mãe é extraordinário. É natural as crianças desafiarem constantemente os seus pais. E estes, sobrecarregados com outras responsabilidades, muitas vezes estafados, precisam fazer um grande esforço para não reagirem mal. É por isso que se diz, com razão, que educar filhos é um trabalho mais difícil que existe. Mas é também um dos mais gratificantes. Quando não perdemos de vista a recompensa, saber que nada é mais importante em nossas vidas do que amar nossos filhos e ajudá-los a crescer para serem adultos felizes, seguros, bondosos e respeitáveis. A tarefa se torna bem mais leve. Vez por outra, perdemos a cabeça, mas vamos achá-la de novo. É possível que em certas ocasiões peçamos desculpas várias vezes a nossos filhos por perder a paciência com eles. Felizmente, eles têm grande capacidade de perdoar. Talvez não tenham muita paciência em esperar a sua vez em algum lugar mais distante, mas é impressionante a tolerância que demonstram por pais cujo coração está no lugar certo e que tentam fazer o melhor que podem. Talvez não tenham muita paciência para esperar a sua vez ou para chegar em algum lugar mais distante.
Mas é impressionante a tolerância que demonstram por seus pais, cujo coração está no lugar certo e que tentam fazer o melhor que podem. Queremos que nossos filhos desenvolvam a virtude de aceitar com calma e lidar bem com toda e qualquer contrariedade que encontrem na vida, buscando manter a serenidade interior de que necessitamos para ser pacientes com nossos filhos. Criaremos um ambiente em que as lutas diárias podem ser desafiantes, mas nunca esmagadoras. Um ambiente desses, onde a tolerância permite que cada um de nós desfrute da presença dos outros de mil pequenas, mas significativas maneiras, mesmo em meio ao torvelinho do cotidiano, dará a nossas crianças um exemplo a seguir e uma força que poderão recorrer pelo resto de suas vidas.